Segundo livro de Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? Porquanto da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o Tisbita. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, eis que estava assentado no cume do monte. E disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2. E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de ti da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará.
porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o Espírito de Deus repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que eu eleve o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E disse ele: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Jeosafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Jeosafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará eles moabitas nas vossas mãos.
E ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes d'água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu d'água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: Isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos. E os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Aresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra.